turminha do quarto ano, olha nós aqui para mais um vídeo aula, não é? Nesse momento da disciplina de empreendedorismo, então corre lá, pega o livro de vocês de oficina de negócios e aí hoje a gente trabalha com o tema orçamento, que tá lá na página 28, então corre lá, pega o lápis, pega o marca-texto para marcar as coisas principais, né, para que vocês aprendam e desde já comecem a pensar em se tornar um empreendedor ou mirim ou empreendedor do futuro quando estiver na fase adulta. E aí quando a gente fala de orçamento, né, o que é orçamento? E aí o livro de vocês traz esse conceito que orçamento é uma projeção de quê? De gastos feitas e planejada para determinado período. Pode ser para um mês, um ano e até uma década. Então, quando a gente fala de uma projeção, projetar gastos, então, como é que a gente vai fazer essa projeção? A principal forma é através do controle, através de um planejamento. E aí vocês vão e utilizam uma planilha, uma agenda, uma folha. E aí vocês começam a listar. Primeiro a gente tem que saber quanto a gente tem em dinheiro, não é? E aí a gente só vai começar a gastar em cima daquilo que a gente tem. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. E aí essa é a fonte de equilíbrio, né, para que um estabelecimento ele venha a alçar o sucesso. Então, o orçamento em si, né, com o orçamento em si você consegue controlar seu dinheiro e saber se você terá recursos financeiros para investir ou para comprar determinado material ou até mesmo para retirar daquele valor, daquele caixa até para um passeio. Então, primeiro você precisa saber, não é? Pontuar as coisas que vocês vão gastar, os valores que vão ser gastos e saber o que resta de sobra. E para isso o livro deixou 4 passos bem importantes para se planejar. E aí o primeiro passo é, vocês devem dividir o objetivo do gasto, ou seja, esse dinheiro é para uma coisa X e esse aqui é para uma coisa Y. Então vocês precisam fazer essa divisão de gasto de coisas importantes e coisas supérfluas, não é? Que não tem muita importância no momento. No segundo, vocês precisam ter disciplina e não gastar demais. Então não é aquele gasto exagerado, então não tem precisão, então para que eu gastar demasiadamente? Então vocês precisam se controlar, ter disciplina. No terceiro, vocês precisam usar, né, a planilha para fazer um orçamento. E por último, ele diz que vocês devem reavaliar o orçamento. Então a partir do momento que eu uso, né, uma planilha, e aí essas planilhas são feitas num programa, não é, que se chama Excel do computador, que vocês ainda não têm acesso, mas vocês podem, né, com a mesada de vocês, né, colocar lá na agendinha, colocar numa folhinha de papel, separar e colocar quanto vocês gastam e aquilo que vocês têm vontade de comprar e o valor para saber se vocês têm esse dinheiro e para saber se vocês ainda vão economizar depois que gastar aquilo. E aí tia Fernanda deixou para vocês, separou para vocês uma imagem de uma tabela, de um orçamento. E aí vocês podem começar até conversando com os pais de vocês para saber o salário dos dois, se os dois trabalham, quanto dá a soma do salário entre os dois. E vocês podem começar fazendo uma listagem das despesas. Olha lá, quando a gente fala de receita, é o que a gente tem. Então eu peguei um orçamento de uma família, um orçamento doméstico. E aí nessa família eles têm um total de R$ 2.500 no mês, né, juntando os valores. E aí eles, quando vai para as despesas, que são aquelas despesas fixas que todas as famílias têm, aí eu listei supermercado, água, telefone, celular, condomínio, combustível, escola, plano de saúde e outras coisas. Então, nessa listagem que já são gastos fixos, que todo mês tem que ser pago, eles gastam um total de R$ 2.160. E aí essa família, ela tá fazendo um bom orçamento, né? Porque, olha só, que aí eles ainda têm um saldo líquido de R$ 340. E aí desses R$ 340 é algo extra. E aí eles podem
eles podem passear ou até mesmo guardar esse dinheiro, né? Para juntar com o próximo do próximo mês e ter um valor líquido maior de reserva. Então isso é se organizar, isso é fazer um orçamento, é você colocar dentro de uma planilha todos os gastos e listar, fazer a soma no final e saber se você está gastando demais ou se você está economizando. Então isso é o que faz um empreendedor dentro de seu estabelecimento comercial ou dentro de sua empresa. Não é? Ele precisa contabilizar os gastos e saber se a sua empresa está lucrando ou se a sua empresa está no vermelho. E aí aquela quarta dica que foi dada lá, que a gente precisa reavaliar o orçamento, é a partir do momento em que eu faço a planilha e aí eu estou gastando bem mais do que eu recebo. E aí eu preciso reavaliar, reajustar algumas coisas, retirar aquilo que é supérfluo, não é? Que não faz tanta diferença, para poder me enquadrar novamente e meu orçamento ele tá no verde, no positivo. Né? E aí eu deixo para vocês essa dica, a atividade vai ser bem legal, né, do livro de empreendedorismo, vocês vão poder, na prática, estar conversando com os pais, né? E aí vendo esses valores, vocês vão poder analisar tabelas de famílias que está lá no livro, e aí vocês vão poder ver se elas estão fazendo um bom orçamento ou não. Vai ser uma atividade bem legal. E aí eu deixo para vocês como atividade de casa, não é? As páginas 29 e 30 do livro de Oficina de Negócio. E um grande beijo, que a Fernanda está morrendo de saudade. E eu acredito que está mais perto do que longe da gente poder novamente adentrar as portas da nossa escola e podermos assistir às nossas aulas presenciais. Um cheiro e até a próxima aula.